Aleluia. Queria então que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de João. João capítulo 8. Nossos cultos de ceia são sempre cultos especiais. Primeiro, para memorial da ceia, nós entendemos que a ceia é uma oportunidade de nos lembrar daquilo que Jesus fez e principalmente de que Ele vai completar a obra iniciada e vai voltar para nos buscar, amém? É um culto também que nós fazemos em família, você juntamente com os seus filhos olhando para você enquanto você adora a Deus, os seus filhos olhando para você como você presta atenção na palavra pregada, amém, igreja? Então, muito da vida cristã, ela é feita através da imitação. Você sabia disso? Você sabia da importância da imitação? Muito da liturgia cristã fazemos por meio da imitação. Nós somos chamados a imitar a Jesus, não é isso? E nós imitamos a Jesus como? Olhando para a palavra de Deus. Mas também somos chamados a imitar a Jesus olhando para os nossos irmãos. Amém? Amém? Vou falar de novo, amém? Amém! Glória a Deus. Somos chamados a imitar a Jesus olhando para os nossos irmãos. Os nossos irmãos mais velhos sempre têm algo a nos ensinar. E quando eu digo mais velho, não é questão de idade, não. O irmão mais velho, espiritualmente dizendo, é alguém que em alguma área da vida já amadureceu e nós podemos olhar e imitar ele. Glória a Deus que nós temos aqui muitos irmãos mais velhos em quem nós podemos olhar e nos espelharmos, amém? Olhando sempre para Jesus. Os nossos filhos vão cultuar a Deus da forma como nós cultuamos. Os nossos filhos vão servir a Deus vendo-nos servir a Deus. E é muito importante isso. Sabe, não tem algo que é mais trágico para uma família quando os pais exigem algo dos filhos que eles mesmos não fazem. O culto em família aqui e o culto que você vai fazer na sua casa essa semana, o seu culto familiar, eles são provas, ou são mostras de que os seus filhos podem olhar para você. Amém, igreja? Eles podem olhar para você e seguir Jesus assim como você segue. Que eles possam ser apaixonados por Jesus assim como você é apaixonado por Jesus. Precisamos sempre nos lembrar disso. Mais do que dar ordem aos nossos filhos, precisamos ser exemplos. Você pode olhar para mim nessa noite? Mais do que dar sermões para os nossos filhos, precisamos ser exemplos. Amém? Então, com isso em mente, vamos cultuar o Senhor. Você vai ajudar o seu filho a cultuar aí. E nós temos certeza que Deus vai falar conosco essa noite. Amém? Estamos falando a respeito de encontros com Jesus. Então, chegamos ao final da série. Poderíamos ter colocado pelo menos mais uns 10 encontros com Jesus, olhando para os evangelhos. Quem sabe a gente vai ter encontros com Jesus, parte 2, 28 ou 29, Deus nos permitindo. O encontro com Jesus essa noite é um encontro diferente de todos os outros encontros que nós já ouvimos aqui. Convido você a ler a sua Bíblia comigo em João 8. São poucos versos, mas a história é uma história bastante edificante. Bastante edificante, ficou meio redundante, né? Nos edifica muito. Vamos lá então? Diz assim a palavra de Deus: e cada um foi para a sua casa, verso 53 do capítulo 7. Cada um foi para a sua casa. Mas Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava.
Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que as tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficando só, Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantou-se Jesus e perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Amém? Amém. O contexto dessa história, ou a história que ilustra esse texto, é a seguinte. O capítulo 7 é a festa dos tabernáculos. Vários dias de festa, todo o povo em Jerusalém, montando barracas. Eles iam para Jerusalém. O povo antigamente era muito festeiro. Nosso Deus é um Deus de alegria. Aleluia. Por isso você tem que vir para a igreja alegre. Por isso você tem que vir para o café da manhã alegre. Tivemos um belo café da manhã hoje. E tivemos também uma boa aula da escola bíblica. E eu encorajo você a vir alegre nos nossos momentos de festa. Nós reunindo os irmãos, boa comida, boa companhia, e cada um colaborando com a vida uns dos outros. Eles tinham terminado a festa dos tabernáculos. Você leu o texto, o verso final do capítulo 7 diz: aí todo mundo começou a ir embora, desmanchar barraca, desmanchar acampamento e ir para suas casas. Jesus foi para onde? Foi para o Monte das Oliveiras e foi orar. Ele ora a noite inteira. E antes do sol raiar, ele já vai para o templo. Algumas pessoas ainda não foram embora da festa. Algumas pessoas ainda estão na cidade. E aonde Jesus está, se reúne uma multidão. E elas se reuniam para ouvi-lo ensinar. Jesus está no templo. E ele está num ambiente ali, onde ficava ali próximo ao gasofilácio, ao centro de ofertas. E ele ensinava as pessoas que estavam ali em volta. Jesus costumeiramente ensinava no templo. E aí os fariseus sabiam que Jesus estava lá. E se você se lembra do capítulo 7, no capítulo 7 os fariseus já estavam tentando matar a Jesus. No capítulo 6 está relatado que Jesus faz aquele confronto: quem não come da minha carne não tem parte comigo. Isso irrita muitos. E ao final até muitos discípulos deixaram de seguir a Jesus. O capítulo 7, no meio dessa festa dos tabernáculos, os fariseus ainda tentam perseguir a Jesus, e a designação deles é de matá-los. Matar a Jesus. Tanto é que eles mandam soldados irem até Jesus para prendê-lo. Os soldados vão prender Jesus, e eles começam a ouvir os ensinos de Jesus. E os soldados se convertem. Os soldados voltam para os sacerdotes e dizem: quem é esse homem? Os sacerdotes começam a discutir. Vocês não sabem nada. Nessa hora levanta Nicodemos, um dos que já se encontraram com Jesus, e fala: será que nós não temos que prestar atenção no que esse homem está falando?
eles enxotam Nicodemos e falam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nesse momento eles voltam. Eles voltam com uma tentativa. E por 3 vezes eles tentam colocar Jesus na parede. Eles tentam colocar Jesus na parede, contrapondo a lei de Moisés, como acontece aqui. Eles tentam colocar Jesus na parede, contrapondo a César. E por último, eles vão tentar colocar Jesus na parede contra o povo. Esse texto que nós narramos aqui é um texto que começa com uma crueldade sem tamanho. Você lembra, quando nós lemos aqui, que essa mulher foi se encontrar com Jesus diferente de todas as pessoas que foram se encontrar com Jesus. Todas as demais pessoas que nós relatamos aqui, elas foram se encontrar com Jesus porque queriam se encontrar com Jesus. Elas procuraram se encontrar com Jesus. Essa mulher veio forçada. Ela não veio por livre e espontânea vontade. Ela também não veio porque tinha uma necessidade. Geralmente nós vamos a Jesus quando nós temos necessidade, não é mesmo? É a forma como Deus nos captura. Nós vamos a Deus, de repente você veio para a igreja assim, eu vim para a igreja assim, através da minha mãe. Ela foi buscando algo e lá Jesus a capturou. Aleluia. Ela foi para Jesus não porque ela queria, não porque ela tinha uma necessidade. Na verdade, ela estava muito, mas muito distante de Jesus. Ela foi capturada pelos fariseus, pelos escribas, e é dito no texto, no momento em que ela estava traindo seu marido. O texto não diz como isso aconteceu, mas provavelmente nós podemos conjecturar, porque o homem não foi apresentado, só é apresentada a mulher. De repente ele estivesse em conluio com os fariseus e sacerdotes. Me parece difícil você pegar alguém em flagrante adultério. O fato é que o texto mostra que ela veio para Jesus não porque quis. Ela veio a Jesus não porque tinha alguma necessidade. Ao contrário, eu reforço. Ela estava no meio do pecado. E nós nos defrontamos aqui com uma situação que coloca em contraposição o tribunal humano e o tribunal divino. Pelo tribunal humano, não há misericórdia. Pelo tribunal humano, não há qualquer chance de segunda chance. O tribunal humano, o que ele faz? Ele condena. O tribunal humano, o que ele faz? Ele expõe o pecado das pessoas. Aqueles homens chegam diante de Jesus e expõem o pecado daquela mulher. O texto diz assim, que eles pegam a mulher, Jesus está ensinando, eles pegam a mulher e eles a constrangem de forma a colocarem em pé, no meio de todos. E chama a atenção. Essa mulher é uma pecadora. Aqui eu queria chamar a sua atenção. Porque, por muitas vezes, nós nos assemelhamos a esses escribas e fariseus. Muitas vezes, a igreja, eu não estou dizendo a igreja Betel, mas eu preciso falar. Muitas vezes a igreja, e todo o corpo de Cristo, funciona muito bem como um tribunal humano. Que, diante do pecado do irmão, faz publicidade. Quando o irmão erra, quando o irmão peca,
anuncia. Há um contraste muito grande entre o tribunal humano e o tribunal divino. Quando Jesus está diante daquela cena, o que ele faz? Ele se abaixa. Ele começa a escrever no chão, chamando a atenção para ele, tirando a atenção daquela mulher que estava ali, sendo julgada. E uma coisa que eu queria que nós entendêssemos essa noite, um primeiro ponto que nós precisamos entender, é que nós, como aqueles que já foram perdoados por Jesus, temos que tomar muito cuidado para não levantarmos tribunais de julgamento, de destruição de reputação, de destruição do nome das pessoas. O Naldo falou aqui muito feliz na semana passada. Temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, quando nós levamos o que os outros estão fazendo, estamos agindo assim como esses fariseus fizeram. Diante do pecado do erro do outro, meu irmão, se você não pode ajudar, você ora e fica quieto. Nós precisamos tomar cuidado quando nós vemos o outro errar. Eu me lembro de uma história que eu ouvi um tempo atrás, que me veio aqui na mente agora. Era o seguinte: tinha um irmão da igreja, ele estava entrando num motel com uma pessoa. Aí o irmão atrás, no carro, chega, para o carro e fica olhando. Demora uns 5 minutos e dizendo: e aquele irmão vai contar para o pastor aquela história. Aí o pastor olha para ele e diz assim: 5 minutos e você não teve coragem de descer do seu carro e lá bater no vidro do carro do irmão, impedindo de fazer aquilo? Muitas vezes a nossa preocupação não é a preocupação com a santidade, não é a preocupação com Deus, o zelo com Deus. Jesus percebe isso aqui. Aqueles escribas, eles não estavam preocupados com a santidade de Deus. Eles não estavam preocupados com a santidade daquela mulher. O que eles queriam, e o texto diz para nós, eles queriam uma ocasião. E muitas vezes, olha só, muitas vezes nós, vai parecer pesado, mas é a verdade, nós nos sentimos reconfortados com o pecado do irmão. Porque a gente pode pensar: estamos na mesma faixa. Quando nós ouvimos alguém pecar, a melhor definição que um pastor puritano diz: devemos orar pela pessoa e finalizar a oração: muito obrigado, Senhor, porque poderia ser eu. Poderia ser eu, mas o Senhor me livrou. Quando eles levam, eles tinham a intenção de colocar Jesus numa cilada, numa sinuca de bico. Eles fazem 2 proposições. Eles pensam assim: se Jesus falar que nós devemos apedrejá-lo, nós colocamos Jesus contra o povo. E colocando Jesus contra o povo, porque Jesus é conhecido como amigo de publicanos e pecadores, as pessoas não vão mais dar crédito à mensagem dele. Mas se Jesus falar que nós não devemos apedrejá-lo, ele está indo contra a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés manda apedrejar. E se você ler lá, de fato, há um texto, Levítico 20:10, vai dizer
que aquele que é pego em adultério deve ser apedrejado. Só que o texto diz que os dois, não é só um. E Jesus, diante daquela situação, ele se põe a escrever no chão. Ele desvia as atenções. Muitas vezes, Satanás vem para nós com esse sofisma. Ou faz isso, ou faz isso. Muitas vezes ele coloca a gente e parece que só há essas duas saídas. Jesus muito sabiamente, ele sai daquela enrascada e apresenta uma segunda via ou uma terceira via. Porque Jesus não poderia, olha só, Jesus não poderia simplesmente dizer, não apedreje. Porque o pecado, ele é abominável para Deus. E se você olhar para a Bíblia, o pecado de adultério é muito, tanto quanto o de assassinato, abominável diante do céu. O ensino dos rabinos era assim. Olha o que os rabinos ensinavam. Que um judeu deveria morrer antes de adulterar, cometer um assassinato ou cometer idolatria. É preferível que você morra antes de cometer idolatria, antes de cometer um assassinato, antes de cometer um adultério. Então Jesus não poderia dizer não apedreje. Mas também Jesus, diante daquela injustiça, ele não poderia dizer que ela deveria ser apedrejada. E ele diz algo que deve tocar a nossa consciência essa noite. O que ele diz? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Nós cantamos isso essa noite aqui, cantamos? Aquele que não tem pecado. E esse texto ele é muito forte por causa disso. Porque ele nos mostra que a consciência daquelas pessoas, todas elas, foram lembradas de que são pecadores. Você me ouve aqui essa noite? Antes de nós olharmos para o pecado do irmão, precisamos olhar para nós mesmos. Antes de acusar o irmão, nós precisamos olhar para dentro de nós. Olha, não existe pecadinho e pecadão. Todo pecado é pecado. Só que parece que o pecado do outro sempre é pior que o meu pecado. Para o pecado do outro é sem misericórdia. Para o meu pecado, foi um deslize. E quando nós temos consciência de quem nós somos, de que nós somos pecadores, diante de algumas situações, nós somos misericordiosos. Porque não há como você ser misericordioso se você não entende a miséria do outro. Pode ser, olha só, quando a gente vai crescendo na fé, os nossos pecados vão sendo cada vez mais sutis. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Antes, para você, eu vou usar o pecado do texto, trair era pecado. Um contato corporal, físico. Mas você já está crescendo na fé. E hoje, para você, pecado é você acessar pornografia. É você acessar, olhar para uma mulher ou para um homem, cobiçar. Então, assim, nós vamos cada vez mais tendo crivos maiores para o pecado. Nós cada vez mais, caminhando em santidade, nós vamos fazendo com que pecados mais sutis
sejam para nós tão escandalosos quanto o pecado do ímpio lá fora. Você está comigo aqui essa noite? Só que qual que é o problema? Nós relativizamos muito os pecados. Nós achamos que há diferença de pecado. E quando nós temos essa consciência, olha o que diz o verso de número 9. Ouvindo a resposta, saíram um por um, a começar dos mais velhos até os últimos. Esse texto aqui ele mostra para nós como é a consciência de um cristão. Como deve ser a consciência de um cristão. Porque Jesus diz, então vocês estão condenando? Jogue a pedra, aquele que não tem pecado. Nós não temos condição de jogar a pedra em ninguém, amém? Você já ouviu aquela expressão de teto de vidro? Nós somos como aqueles que têm um teto de vidro. A diferença é que a nossa sensibilidade ao pecado é muito maior. E é preferível que cada dia a sua sensibilidade seja maior. Há um exemplo, há uma ilustração do Billy Graham, eu acho que eu já usei em alguma aula. Billy Graham é um dos maiores evangelistas do século passado, conselheiro de presidentes. E aí ele estava dando uma entrevista para uma grande emissora de TV dos Estados Unidos. E aí foram na casa dele para fazer a entrevista. Aí a esposa dele pede para a funcionária: arrume a biblioteca do Billy Graham, deixe ela impecável. Depois que ela limpou, a própria esposa foi lá e fez a segunda limpeza. As mulheres que estão aqui vão me entender. Aquela segunda limpeza. E ele deixou tudo preparado. Aí vinha a TV. Vinha a TV e aí eles viram aquele canhão de luz. Né? Liga 1, liga 2, liga 3, liga 4 canhão. E ela começa a olhar para o estante de livros. Ela começa a olhar para a escrivania. Ela começa a olhar para o tapete. Ela começa a desesperar. Ela fala: Billy, tenho certeza que estava tudo limpo. Aí ele diz: quanto maior a luz, maior a consciência de pecado. Quanto maior a luz, maior a consciência da sujeira. Você limpou com a luz que você tinha. E esse é o papel do cristão. Quanto mais luz nós temos no coração, mais pecadores nos encontramos. Carecedores da misericórdia de Deus. E como eu peço misericórdia de Deus, eu também tenho misericórdia de Deus para dar para aqueles que estão errando. Agora, se eu me acho, às vezes, né, nossa luz aqui, ela é propositadamente adequada para você se sentir confortável no ambiente, ela vai estar aqui 2 horas de culto. Aquela luz muito forte, branca. Mas assim, tem pessoas que propositadamente preferem não se expor à luz. Não tem problema quando eu encontro alguém e fala que não está lutando contra o pecado. Ou que entende que está tudo ótimo em sua vida. Meu irmão, quanto mais eu leio a Bíblia, mais ela me acusa. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sinto: eu preciso da tua graça, Senhor. Eu preciso do Senhor. E quando nós olhamos para a Bíblia, deixando que ela acuse a nossa consciência. Eu não estou falando aqui, eu não vou ter tempo, infelizmente. Uma coisa é a acusação de Satanás. Essa você rejeita, amém? E como você rejeita a acusação de Satanás? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Com Bíblia. Jesus respondeu Satanás com Bíblia. Não é o que você acha, não. Não é o que você pensa, não. É o que a Bíblia diz, pronto. A Bíblia é a nossa segurança.
Eu não estou falando da acusação do inimigo. Eu estou falando aqui de uma consciência de que nós não somos santos e puros, não somos melhores que ninguém. Eu estou falando aqui de uma consciência de que nós estamos na mesma caminhada que todos os nossos irmãos. Os que estão sentados aqui, os que estão sentados agora em outras igrejas. Somos companheiros de jornada. A cada dia precisando da misericórdia de Deus. Nós não temos pedra para jogar em ninguém. Nós temos a misericórdia, compadecimento. Meu irmão, se levanta, Deus é contigo. Vem aqui, caminhe comigo. Gata aqui seu braço em mim. Vamos lá que eu vou te ajudar nessa caminhada. É assim que o crente funciona. Não é esperando a pessoa pecar, não. É, se possível, é ir lá impedindo a pessoa de pecar, é ajudando a pessoa a não ficar no erro. Esse é o propósito. E Jesus percebeu que o coração daqueles fariseus não era para a santidade de Deus. Ele era para tentar cumprir o fim de matar. E Jesus diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E quem na cena é o único que não tem pecado? O próprio Jesus. Ele era o único que poderia levantar e tirar uma pedra. Ele era o único ali que podia dizer: eu te condeno. Porque a consciência de Jesus não acusava. E eu volto a esse ponto daqui a pouco. Eu queria terminar ainda a descrição do texto com o verso final. Olha o diálogo de Jesus com ela. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ou ninguém condenou você? Ela responde: ninguém. Quer dizer que ela está absolvida? Não quer dizer que ela é absolvida. Quando Jesus olha para ela, ele fala uma frase que é muito importante. Ele diz: também eu não te condeno. Então ele está dando para ela o perdão. Esse é um ponto importante de nós entendermos. Porque ela não foi declarada absolvida porque ela não cometeu o ato. Assim como nós. Ela foi perdoada. Foi imputado o perdão. E aí Jesus diz algo que deve sempre nos lembrar. Há alguns teólogos que dizem que esse texto, as pessoas evitam pregá-lo porque dá a impressão de que Jesus estaria incentivando o pecado. Não sei se você já ouviu isso, mas eu acho que isso é um pouco descabido. Porque o texto termina muito claramente. No verso de número 9, nós temos a consciência dos acusadores. E no verso de número 11, nós temos uma palavra, a consciência daquela que foi pega em adultério. O que ele diz para ela? Vai. O que ele quer dizer com isso? Você está livre. Você está livre. Havia algemas que te aprisionavam. Havia algemas do pecado. Havia algemas da condenação da sociedade que te condenava. Agora você está livre. Ele diz: vai. Ele diz algo muito importante. Ele diz: não peques mais. Aqueles fariseus, eles não tiraram pedra. Mas não significa que diante da consciência do pecado eles tiveram arrependimento. Quando ela é chamada a não pecar mais, isso aqui é para nós o sinal, o fruto de um arrependimento eficaz. Arrependimento, meu irmão, minha irmã, não é remorso. Arrependimento não é um desejo. Arrependimento é uma decisão. O arrependimento, ele inclui necessariamente você abandonar a prática daquilo que você fazia. E eu convido você essa noite. Olha só, quando eu falo que nós somos pecadores, quando eu falo que nós, a pedido de luz que nós recebemos, descobrindo ainda mais que somos pecadores,
Eu não estou encorajando você de forma alguma a continuar na vida de pecado. Eu estou te encorajando essa noite a se arrepender diante de Deus e entender que você tem provisão para ir e não pecar mais. Amém? Ir e não pecar mais. Essa é a condição de arrependimento. É nós entendermos o nosso pecado e não aceitarmos mais. A palavra de Deus para ela é: vai e não peques mais. A palavra de Deus essa noite para nós é: eu não sei qual que é o pecado que tem te assombrado, mas eu sei que o diabo não descansa em querer te apresentar pratos. Há um pregador que diz que se está tudo bem na sua vida, se não há oposição, se não há tentação, é porque de repente você está no lugar muito errado. Mas, se você está num lugar, às vezes de oposição, às vezes de teste, às vezes de prova, às vezes de tentação, é um sinal de que, de repente, Satanás está tentando te tirar da presença de Deus. E nós precisamos ir e não pecar mais. A santidade é para nós algo valiosíssimo. A santidade é para nós algo que cada vez mais faz com que estejamos perto de Deus. Muitas vezes nós não ouvimos Deus. Escute-me aqui. Nós não ouvimos Deus porque nós estamos acostumados com os nossos pecados. Acostumado com uma vida de licenciosidade, de luxúria, de avareza. Vou traduzir para você: amor ao dinheiro, apego ao dinheiro, apego à promiscuidade. Os nossos olhos não estão puros, os nossos ouvidos não estão puros, o nosso bolso não está puro, o nosso coração não está puro. Isso é claramente algo que nos impede de ter contato com Deus. Isso nos impede de ter contato com Deus, porque isso faz-nos ouvir mais o nosso próprio coração, os nossos próprios desejos e o mundo que está nos rodeando. Igreja, se você quer cada vez mais ouvir Deus falar com você, se você quer ter desejo cada vez mais de santidade, desejo de ler a Bíblia, desejo de estar com o povo de Deus, você precisa dar passos em sentido à santidade. É ir e não pecar mais. E o encontro com Jesus possibilita você fazer isso. Eu comecei dizendo que ela não quis encontrar com Jesus. Eu comecei dizendo que ela foi forçada a encontrar com Jesus. Mas afinal ela se encontrou com Jesus. E aquele que se encontra com Jesus, ele tem essa motivação de, encontrando com o Senhor Jesus, não pecar mais. Essa é uma mensagem que nós precisamos pregar para nós mesmos todos os dias. Essa é uma mensagem que nós precisamos olhar para dentro de nós todos os dias. Eu queria que você se sentisse encorajado a partir do encontro com Jesus a buscar cada vez mais santidade em sua vida. Senhor, aqui essa noite. O encontro com Jesus é o único que pode fazer isso. Ninguém consegue não pecar mais por força própria. Eu não estou te incentivando aqui essa noite a fazer na força do seu braço. É impossível. É impossível fazer na força do nosso braço. Só é possível ir e não pecar mais aquele que se encontrou decisivamente com o Senhor Jesus.
Aquele que viu a luz, aquele que nasceu de novo, ele sim tem a possibilidade de dizer não para o pecado. Sabe, olha só, Romanos 7, acho que às vezes nós usamos errado Romanos 7. Eu gosto, quando você lê a Bíblia do discipulado, o David fala algo que é muito interessante. Ele diz, os irmãos gostam de viver em Romanos 7 e visitar Romanos 8. Meu irmão, se você é convertido, você vive em Romanos 8 e por vezes pode ser que você escorregue e vive e deslize em Romanos 7. Mas Romanos 7, a luta que o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero eu faço, o mal que eu não quero eu faço. Essa é a descrição de alguém que não nasceu de novo. Eu queria que tivéssemos zero desculpas para o pecado essa noite. Se eu não estou conseguindo vencer, o que eu preciso fazer? Eu estou para o joelho diante de Deus falando, Senhor, me livra. Eu ouvi alguns homens orando, Senhor, ou me livra ou me mata. Você tem coragem de fazer uma oração dessa? Ou me livra ou me mata. Eu penso que nós não queremos morrer para esse mundo. Nós queremos continuar o nosso pecado. Queremos continuar nas nossas práticas. Quem tem uma oração perigosa? Eu vou dizer como os rabinos diziam. Que você morra antes de cometer um adultério, de cometer um assassinato ou de cometer idolatria. Nós teríamos coragem de orar aqui essa noite? Senhor, me livre do pecado, esse pecado que eu estou pensando nele aqui agora. Me livro. Nós não vivemos em Romanos 7. Nós vivemos em Romanos 8. E nós somos filhos de Deus, que foram empoderados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo a dizer não ao pecado, a dizer não à carne, a viver o que ele diz aqui para essa mulher, não peques mais. O encontro com Jesus, ele é poderoso para fazer isso. Você crê nisso essa noite? Aquele que se encontra com Jesus, ele tem o poder, ele tem a possibilidade, ou ele tem pelo menos o recurso. Senhor Jesus, que a tua graça esteja sobre mim. E eu queria finalizar voltando para o que nós falamos no início dessa frase, no verso 11. Ele diz assim, então Jesus diz, também eu não o condeno. O encontro com Jesus é um encontro sempre onde há perdão. No tribunal dos homens há humilhação. No tribunal dos homens há condenação. No tribunal dos homens há achincalhamento, há vergonha. Mas no tribunal de Jesus, ele diz, eu não te condeno. E por que é que Jesus diz isso para ela? Ela não era digna de morte? Era. Nós não éramos dignos de morte? Meu irmão, o que nós merecíamos? Algumas vezes ficamos conversando de manhã sobre um tipo de oração que nós fazemos. Uma oração que eu nunca faço. Eu nunca oro, Senhor, Deus, me dá o que eu mereço. Eu nunca me atrevo a orar isso. Eu nunca peço para Deus o que eu mereço. Porque eu merecia a morte antes. E hoje eu não mereço muito mais coisa. O que eu mereço de bom é o que Ele mesmo faz em mim. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ela deveria morrer. Nós deveríamos morrer. Só que Ele não diz para ela. Porque ele poderia pegar a pedra e apedrejar.
Ele diz: eu não te condeno, porque eu mesmo vou morrer no seu lugar. E essa é a mensagem do Evangelho. Todo aquele que se encontra com Jesus, o Gisborne vai dizer bem assim, que existem dois encontros. Quando você se encontra com Jesus, você se encontra com a lei que te condena. E ninguém encontra a graça sem antes encontrar a lei. Nós precisamos ter consciência do nosso pecado. Precisamos ter consciência do nosso julgamento e da condenação que nos é esperada. Mas o encontro com Jesus sempre é duplo. Porque Jesus sempre nos mostra também o encontro da graça. Ele diz: eu não te condeno, porque eu vou levar a condenação que está sobre você. E por isso, um cristão sério nunca olha o pecado do outro com jactância, se achando melhor. Por que nós não vamos para o inferno? Porque nós somos bonzinhos? Porque nós somos santos? Porque eu fiz tudo certo? Eu vou para o céu apesar de quem eu sou, apesar de quem eu era. Deixa eu corrigir o verbo. Eu vou para o céu porque Jesus morreu por mim. Então, se eu vou para o céu por causa de um ato de justiça de Jesus, eu, com misericórdia, vou anunciar também aos outros a mesma misericórdia que eu tive. Então, Jesus diz para ela: eu não te condeno. Jesus diz para ela: eu não te condeno. Mas não é que o pecado vai ficar impune. O pecado vai ser levado em Jesus. O pecado não ficou impune. Amém, igreja? Quando ele diz para ela: eu não te condeno, para ela não custou a morte. Para mim e para você não custou a nossa morte. Mas alguém morreu por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o encontro de Jesus com o perdido pecador. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós nos encontramos, estamos diante da sua morte sacrificial por nós. Nós vamos fazer a ceia agora. E a ceia é esse memorial. Esse memorial de que ele morreu por mim. E isso deve trazer para nós não só gratidão e saber do perdão de Deus por nós, mas o fato de eu saber que Jesus morreu por mim faz com que eu, a cada dia, sinta cada vez mais nojo do pecado. Amém, igreja? Eu sinta cada vez mais desespero santo pela santidade, de purificar os meus pensamentos, de purificar os meus desejos, de purificar as minhas ações, de não pecar mais. Eu queria convidar você, então, nós vamos fazer a ceia do Senhor. Eu queria convidar você a ficar em pé. Eu vou pedir perdão para você e nós vamos esticar um pouquinho mais o culto hoje. Pouca coisa. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Vamos aproveitar a ceia do Senhor. E vamos fazer essa noite aqui uma busca
pelo perdão do Senhor, mas também pela sua ajuda em conservarmos o caminho da santidade. Feche seus olhos. A palavra de Jesus para você essa noite, meu irmão, minha irmã, eu não te condeno. De repente você está com o peso do pecado, assim como aquela mulher. Você está envergonhado. Você está com medo de ser pego no seu pecado. Você está com medo de envergonhar as pessoas, de envergonhar a sua família. A palavra de Jesus para você essa noite é: eu não te condeno. Você encontra perdão em Jesus. E assim como você se livra do peso da culpa do pecado, eu gostaria que essa noite você se livrasse da própria dependência do pecado. Não é o medo de ser pego que deve te pressionar. Não é o medo de ser exposto como ela foi exposta que deve te pressionar. É o encontro com Jesus, revelando a sua santidade, o seu amor para com você, que deve te pressionar essa noite. Aquele pecado que você tem convivido com ele. Jesus é poderoso para te livrar desse pecado essa noite. Quando ele diz para nós, vai, não peques mais, ele sabe muito bem do que ele está falando. Porque ele mesmo proveu para você a liberdade. E quando ele diz vai, é porque ele já proveu para você a liberdade desse pecado. Esse pecado não te escraviza mais. Esse pecado não pode te dominar mais. Ele diz para você essa noite, vá, eu não te condeno, seja livre e não peques mais. Nós não podemos viver um cristianismo. Nós não podemos viver a religião cristã com esse peso. E o pecado precisa agora ser abandonado. Para que você tenha mais prazer em servir ao Senhor. Para que você tenha mais prazer e liberdade para estar no meio dos irmãos. Para que você possa cada vez mais se envolver. Eu te digo essa noite, decida hoje, assim como ela ouviu, abandonar esse pecado. A declaração de Jesus para você: eu não te condeno, vai em liberdade e não peques mais. Pai querido, nós oramos a Ti essa noite, ó Deus, agradecidos porque temos encontrado com o Senhor. O Senhor nos encontrou, essa é a verdade. O Senhor nos encontrou, e no nosso pecado, ó Deus, e no nosso pecado, Senhor Deus, quando ainda éramos pecadores, te agradecemos, ó Deus, porque não fizemos nada para alcançar a salvação. Te agradecemos porque não fizemos nada para achar graça aos Teus olhos. Merecíamos a morte pelos nossos pecados. Esse era o justo paga. Era a justa paga a morte, o inferno e a condenação eterna. E se hoje, ó Deus, podemos, ó Pai, desfrutar, ó Deus, dessa bênção de sermos Teus filhos, não é porque fizemos alguma coisa, é porque o Senhor nos encontrou, e o Senhor decidiu morrer a nossa morte. Quando o Senhor diz para nós, não te condeno, é porque a condenação foi sobre o Senhor. E essa noite, ó Deus, com o coração, ó Deus, contrito e quebrantado, assim como nós cantamos aqui essa noite, Senhor Deus,
A nossa declaração é: preciso de Ti, Senhor Deus. Oh Pai, queremos viver, oh Deus, para o Senhor. Oh Deus, queremos conduzir a nossa vida em santidade. Ah Deus, sabemos que o pecado não nos domina mais, mas por vezes, oh Deus, estamos tão enfeitiçados por esse mundo e precisamos da Tua ajuda sobrenatural aqui essa noite, Senhor Deus. Ajude-nos, ó Deus, a caminhar nesse caminho de santificação. Que a Tua luz esteja sobre nós cada dia mais radiante, mostrando os recônditos da nossa alma. Oh Deus, aqueles pecados que estão lá guardadinhos a 7 chaves. E que impede a gente de ter um encontro total com o Senhor. Ah, Pai querido, nós abrimos mão, ó Deus, abrimos mão da nossa reputação. Nós abrimos mão, ó Deus, ó Pai, de uma falsa religiosidade. E queremos essa noite ser totalmente tocados pelo Senhor, Senhor Deus. Ah, Pai, que o Senhor nos faça sentir nojo do pecado. Que o Senhor nos faça, ó Deus, caminhar em santidade. Oh Deus, que possamos levar outros a se encontrar contigo. Não por meio da imposição, não por meio da humilhação, mas apontando, ó Deus, para eles, aonde nós encontramos o pão. Ah, Deus, a Tua casa é esse lugar onde nós encontramos contigo, onde nós temos, ó Deus, esse privilégio, ó Pai, de poder junto com os irmãos caminhar e construir um caminho de santidade. Faz-nos olhar para a cruz e ver a Ti, Senhor Jesus. Aleluia. A palavra